pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Luciano Santana Pereira. Estamos conduzindo os trabalhos juntos aqui com a nossa disciplina. E nesta aula nós vamos discutir e conhecer um pouco mais sobre um tema muito interessante que eu tenho certeza que você também vai se interessar. É o tema sobre o processo de recrutamento e seleção. Eu sempre questiono, quem nunca passou por um momento de ansiedade quando foi chamado para uma entrevista de emprego? E para falar mais sobre isso, e não só sobre isso, mas todo esse processo antes e durante, depois de uma entrevista, eu tenho aqui comigo a Camila Longo, que é uma profissional que atua na área de recursos humanos, tem formação em psicologia, tem formação em gestão, letras. Professora, me ajuda aqui, formação também, especialização em coaching, psicopedagogia, enfim, currículo fantástico, tá? Mas, sobretudo, profissional que atua no dia a dia da área de recursos humanos e também na área de desenvolvimento organizacional, e tirou um tempinho para bater esse papo aqui com a gente e compartilhar um pouco de experiência sobre o processo de recrutamento e seleção. Professora Camila, seja bem-vinda. Olá, professor Luciano, é um prazer estar aqui com você, nesse bate-papo super interessante. Muito bem, para a gente começar, eu já faço uma pergunta, apesar de ser assim, básica, mas acredito que muitos possam ter dúvidas. A gente sempre ouve falar, o processo de recrutamento e seleção, o processo de seleção. Esclarece para a gente, prof, qual é a diferença entre recrutamento e seleção? É a mesma coisa? Não é? Tem diferença? São etapas distintas, recrutar e selecionar? Essa é uma dúvida muito constante, Os nossos alunos, nossos colegas, as pessoas de modo geral têm muita dúvida sobre isso. São duas situações que caminham juntas dentro de um processo de recrutamento e seleção. São duas etapas, sim, professor Luciano. Recrutamento envolvem aquelas estratégias que a gente utiliza para recrutar, ou seja, para atrair os nossos talentos. Quando a gente leva uma divulgação de uma vaga para fora da empresa, para fora da organização, quando a gente divulga quais são os requisitos, quais são as qualificações, quais são as necessidades que aquela vaga demanda, quando a gente compartilha isso, ou melhor, quando a gente divulga, quando a gente dissemina isso para o nosso público externo, quando a gente fala de uma organização, esse é o processo de recrutamento, ou seja, eu estou atraindo aquelas pessoas que estão interessadas em trabalhar. Estou entregando para elas também quais são as características, quais são as exigências dessa vaga. Já a seleção é quando a gente já fez essa parte do recrutamento, já selecionamos, por isso o nome seleção, os currículos que têm maior afinidade com a vaga que a gente está divulgando. Então a seleção é quando eu escolho aqueles currículos, aquelas pessoas que têm uma melhor apresentação dentro do que eu espero. Simples assim. Recrutar, resumindo, recrutar é trazer candidatos. Exato. Selecionar é escolher, aí dentre aqueles candidatos que chegaram, o que mais se encaixa com a vaga ali em questão. Exatamente. O processo de atração, professor, é muito importante a gente frisar isso. Quando ele é bem feito, quando ele é bem disseminado, com certeza em algum momento você já teve aquela empresa que você falou assim, nossa, eu quero trabalhar ali. Nossa, essa empresa me chama a atenção, eu queria fazer parte desse corpo de colaboradores. Essa empresa, então, ela teve uma atração, uma disseminação muito significativa. Consequentemente, a retenção dela vai ser positiva. Legal. E também tem o que a gente chama de recrutamento interno, que é uma forma de atrair candidatos, mas aí já dentro da própria equipe, que já está trabalhando na empresa. Isso, professor. Quando a gente fala de recrutamento interno, normalmente a gente está falando daquelas organizações que têm diversas áreas, que trabalha de repente com público operacional, público técnico, que tem um público mais especializado. Então, quando a gente fala de recrutamento interno, é quando a gente dá a oportunidade dentro da própria organização
para aqueles colaboradores que já compõem a nossa estrutura organizacional e de repente tem o desejo, né, e tem a pretensão de mudar de área, de mudar de padrão de serviços, no sentido, hoje eu sou um auxiliar, eu quero me tornar uma analista, um executivo, e também as pessoas que estão caminhando para isso. Né? As pessoas hoje têm investido muito em conhecimento justamente para contar com essas oportunidades. O recrutamento interno traz isso para quem já está naquele ambiente. Bacana. Ô, prof, assim, para a gente pensar, né? Olha, eu estou me candidatando, né, para uma vaga ou quero me candidatar para uma vaga, vou montar um currículo. Quais os cuidados eu preciso tomar para apresentar um bom currículo? Já emendo aqui uma pergunta que é o contrário. Quais são os principais equívocos que os candidatos colocam nos currículos ou cometem nos currículos? Duas perguntas em uma. Ou seja, o que eu faço para ter um bom currículo? Perfeito. Primeiro eu gosto de trazer um esclarecimento muito simples, professor Luciano, que é assim, quando a gente pensa em currículo, eu sei que muitas vezes muitas pessoas sofrem muito. Meu Deus, como eu vou fazer isso? Que informação eu coloco? Tem que ter foto? Não tem que ter foto? É uma pergunta constante nas pessoas, né? Na mente das pessoas. Então, primeiro, o que a gente tem que pensar, professor Luciano? O currículo, ele é uma foto do meu profissionalismo. Então, quando eu vou me apresentar para uma empresa, quando eu vou me candidatar para uma vaga, o meu currículo vai mostrar quem eu sou para ela. Camila, como assim? A gente tem certidão de nascimento, que tem os dados do nosso nascimento. O currículo traz os dados da nossa vida profissional, simples assim. Então, o que a empresa precisa saber de mim? Ela precisa saber meu nome, a minha idade, as formas de me contactar, as experiências que eu já tive na vida, ou o contrário, se eu sou uma pessoa que estou buscando a minha primeira oportunidade, o que eu anseio, né? O que eu tenho vontade, o que eu tenho curiosidade de lidar, ou quais experiências eu já tive em termos de conhecimento, o que eu já conheci, o que eu já vivenciei na minha vida acadêmica, por exemplo. Então, a questão da foto, isso vai muito de pessoa para pessoa. Se você se sente à vontade em colocar uma foto, coloque. Mas lembre-se, a foto também, professor Luciano, não pode ser aquela das minhas férias agora no comecinho do ano, que eu estava na praia, na balada, com os meus amigos, expondo particularidades que não fazem parte do meu contexto. A gente tem que sempre pensar nisso. Então, prioritariamente, uma foto simpática, que me apresente. Lembram aquelas tipo 3x4? Que a gente ia, né? A gente ia tirar essa fotinha, a gente arrumava o cabelo, a gente se arrumava todo para tirar aquela fotinha. Nossa, professora, a minha foto da carteira de identidade não é isso não. É meio contrário. Meio contrário. Mas essa foto... Brincadeira. Brincadeira, sim. Mas essa foto mais... que seja mais gentil com o nosso profissional. Então, eu sempre recomendo... professora Camila, eu preciso estar de terno, gravata, as mulheres precisam estar tão social assim? Não necessariamente, mas lembre-se que o profissional ele não deseja ver a sua exposição corporal, ele quer identificar, te reconhecer enquanto características. E a foto ela não é definitiva no sentido de vai te selecionar ou não. Ter foto ou não, né? Exatamente. Então, é mais pela questão do perfil. O que eu costumo dizer também, professor Luciano, é que quem tem um perfil mais criativo, automaticamente vai querer colocar a foto, vai trabalhar com um currículo mais cheio de cores, traços, né, divisões. E quem tem um perfil mais clássico, vai ter um perfil vai ter um currículo mais clássico. Mas o que a gente tem que falar do currículo então? Lembre-se de apresentar as suas características, as suas habilidades, as suas capacidades, as suas necessidades também, necessidades quando a gente fala, olha, tenho necessidade de comunicação, preciso de um ambiente silencioso, trazer esse retrato de quem você é e como você se comporta. Bacana. E antigamente a gente tinha currículos que a gente comprava em papelarias, né, o famoso currículo Vitae, e já vinha com os campos, né, formatados ali. Hoje nós temos uma infinidade de modelos, de layouts inclusive, né, muito bonitos, né, e te permite aí exatamente customizar. E essa é uma curiosidade, prof. Uma vez que eu
fiz a composição do meu currículo, eu entrego esse mesmo currículo para todas as empresas, igualzinho, ou eu preciso dar uma ajeitada dependendo da empresa ou dependendo do perfil de onde eu vou me candidatar? Eu vou te devolver a pergunta, professor Luciano. Você está do mesmo jeito todos os dias? Não. Já respondeu, né? Nesse sentido. Então, todos os dias nós aprendemos coisas novas. Talvez você esteja em formação em um curso, talvez você esteja se capacitando numa semana de conhecimentos. Nós não somos pessoas estáticas, nós estamos paradas numa mesma condição. Então, toda vez que nós temos uma oportunidade, que nós temos uma vaga disponível do nosso interesse, vamos lá, a gente vai lá, vai dar uma revisada, vai entender aí um adendo nessa resposta, professor Luciano, entender o que a vaga está pedindo, quais são as especificidades, quais são os conhecimentos que a vaga solicita, que daí você vai entender também o que você precisa destacar ou não nesse currículo. Então, se hoje, vamos lá, eu estou me candidatando para uma vaga do marketing, eu tenho que ter habilidade comunicativa, habilidade dissertativa, tenho que ter conhecimento de mercado e eu tenho isso, eu vou destacar. Se depois eu vou me candidatar então para uma vaga de atendimento, que tem tudo a ver com marketing, mas ali preza mais para a questão de relação pública, de relacionamento com as pessoas, de controle de contatos, por exemplo, e eu tenho essas habilidades, eu vou dar mais ênfase para essas habilidades. Então a gente tem que cuidar e lembrar que não é um copia e cola, mas como eu disse, o currículo é minha foto. Como eu estou hoje? Com certeza eu aprendi algo diferente, então eu vou atualizar isso. Sensacional, sensacional, e é muito importante frisar isso, que o currículo ele precisa ter aderência à vaga que está se candidatando, né? Então, ao perfil da empresa, né? Então, se é uma empresa mais tradicional, uma empresa com um perfil, com um tipo de cultura, enfim, conhecer minimamente ali como que é essa empresa, a composição da atividade, e eu vou dar esse destaque, vou dar essa ênfase, né? Do contrário, né, você vai tendo aí um mix de possibilidades de currículos para você também ter mais chances. Muito bem, prof. Camila, show de bola até aqui. E eu te coloco uma próxima questão, que é a seguinte: a entrevista, né? A entrevista de emprego, eu brinco sempre, né? A entrevista é um momento ali em que eu abri a nossa conversa aqui hoje falando, muitas de nós temos ansiedade, perdemos o sono, temos uma expectativa alta por esse momento, que é importante, né? Realmente é importante. E é uma das técnicas do processo de seleção, né, de escolha dos candidatos que foram recrutados, a mais utilizada, né? Que é a entrevista. A gente vai falar também daqui a pouquinho sobre entrevistas por videoconferência, mas vamos pegar aqui a entrevista de uma forma ampla. Existem outras técnicas que podem ser aplicadas num processo de seleção além da entrevista? Com certeza, professor Luciano. E um adendo também, um plus para essa resposta que a gente não respondeu no anterior, sobre os erros de um currículo e o que é necessário neles. Quando a gente vai para uma entrevista, a gente tem que lembrar que tudo o que a gente colocou no currículo é verdadeiro. Então, nada de fantasiar ou de tentar florear. No currículo, a gente pode sim usar palavras bonitas, expressões bonitas daquilo que a gente faz, mas sempre dentro da veracidade. Quando a gente apresenta o que a gente tem conhecimento de verdade, quando a gente demonstra o que a gente sabe, quando tudo isso está composto num nível de conhecimento, quando você já vai para a entrevista, o que você tem que lembrar? Você tem que lembrar de expressar tudo o que você pontuou. Então, o que eu recomendo para cuidar dessa ansiedade, né, dessa necessidade de estar pronto imediatamente para aquilo? Releia o seu currículo, lembre o que você colocou lá, pontue na sua cabeça, nossa, é verdade, nessa experiência eu fazia isso, eu tive experiência, contato com isso, com aquilo. Então, faça esse exercício de relembrar tudo que você colocou no currículo e tudo que pode ser importante para essa vaga, como você já disse. A experiência, ela é um momento esperado por muitos, assim, que se candidata a um processo de recrutamento. Mas a entrevista não é a única forma de chegar a um candidato, da empresa chegar a um candidato.
Hoje nós temos muitas ferramentas como o Assessment, que são aqueles testes que possivelmente muitos de vocês já fizeram. Responder algumas perguntinhas numa plataforma digital, responder um teste que tem cara de teste, mas são perguntas onde você demonstra o que você tem mais ou menos aptidão, onde você conta o que você gosta de fazer, quais são as coisas que você faz no seu momento de lazer. Então, o Assessment é uma ferramenta para conhecer o candidato e dar a oportunidade da empresa identificar se ele tem as aptidões e também o aspecto cultural que se assemelhe com o da organização, que vai promover esse contato mais assertivo. Então, nós temos o Assessment, nós temos os testes psicológicos aplicados pelos profissionais habilitados para isso, que é muito importante. Temos os testes de personalidade, temos os testes de convivência que a gente faz para levantamento do perfil da pessoa, perfil relacional e tantas outras técnicas. A questão muitas empresas, né, no processo de seleção, como uma das etapas, aplicam testes de conhecimentos, né, fazem o levantamento de perfil e desenvolvem jogos ou algum tipo de dinâmica de grupo, coletivo, assim. Sobre esse aspecto dessa vivência, né, que é aplicada ali, o que você traz para os nossos alunos e possíveis candidatos também? Normalmente, as empresas que precisam de uma pessoa que tem um comportamento mais específico, elas fazem esses tipos de dinâmica. E elas podem ser tanto digitais, professor Luciano, como presenciais. Digitais também. Digitais, né? Também acontecem. Não sei se alguém aqui já participou, mas existem salas digitais para momentos de entrevista onde são aplicadas dinâmicas e até mesmo divididas em grupo, como acontece no presencial. Então, essas dinâmicas ajudam a conhecer o candidato na sua essência, como ele trata o outro, como ele aborda o conhecimento que ele tem, como ele pratica aquilo que ele conhece. E nessa prática, nas organizações, vamos considerar aí, são N as organizações que usam, mas as organizações que trabalham com atendimento, por exemplo, elas vão buscar as dinâmicas para entender qual que é o modelo da prática daquele profissional. Então, aquele momento da dinâmica, normalmente eles vão retratar um cenário que condiz com a prática profissional. Simulação. Uma simulação, exatamente. E entre essas técnicas também, professor, está o levantamento do aspecto social do indivíduo. Muitas vezes você tem que apresentar as suas redes sociais, né? Você dá o link, porque a pessoa conhecendo você pela rede social, na hora da dinâmica, ela também já entende o comportamento e traz uma dinâmica acessível para isso. Pode ser uma dinâmica de grupo, uma dinâmica individual, são vários os tipos. De fato, vários aspectos são observados nesses momentos, né, em que nós nos apresentamos in natura, né? Quem somos ali, de forma espontânea, respondendo, interagindo. É bem isso, né? Exatamente. E a principal coisa, professor Luciano, que as pessoas ficam pensando, na verdade, é assim, nossa, mas como eu devo me comportar? É por isso mesmo que eu coloquei essa pergunta, porque às vezes as pessoas ficam muito fechadas, perdem a oportunidade, se cobram muito, né? E aí acaba perdendo por não se apresentar, talvez, com o potencial que tinha, né, naquele momento. Exatamente. Por isso que a gente também fala, quando você vai para uma dinâmica dessa, sempre esteja aberto, sempre esteja disponível. Quando é ali questionado algo ou lhe dado alguma atividade, haja com normalidade, não fique naquela... eu vou esperar o outro ir primeiro para ver como ele vai fazer, para eu fazer também. Ou vou primeiro antes de todo mundo, porque daí eu já me livro. A ideia não é essa. Já me livro, exato. A ideia não é essa. A ideia é que você haja naturalmente. Se normalmente você gosta de ser o primeiro a executar as tarefas, vai lá, deixa o seu comportamento falar por ele mesmo. Mas se você tem uma postura mais cautelosa, espera sempre os colegas irem, mantenha essa postura, porque a dinâmica é para te conhecer. E a gente tem que dizer também, professor Luciano, que não existe comportamento certo ou errado. Né? Existem sim comportamentos mais aptos e menos aptos para determinadas vagas, mas não existe certo e errado. Existem coisas que a gente indica e não indica para determinado lugar, mas certo e errado não. Muito bacana. O prof trouxe sobre aplicações de dinâmicas no virtual, né, no online.
E eu quero puxar esse gancho, né, da questão do online, porque nos últimos anos para cá, sobretudo, né, 2020 para cá, a gente teve um crescimento muito grande, uma intensificação muito grande de entrevistas ou processos de seleção sendo realizados de forma virtual. E a pergunta que eu faço é a seguinte: existe diferença entre uma entrevista ou um processo de seleção? Vou pegar a entrevista, prof. Mas existe uma diferença muito grande entre uma entrevista feita presencialmente para uma entrevista feita de forma remota? Professor Luciano, existem diferenças, né? A principal diferença que a gente pode pontuar é que quando nós estamos assim, frente a frente, um com o outro, você consegue identificar o meu comportamento. Eu sou uma pessoa que gesticulo bastante, por exemplo. Sou uma pessoa que gosta de falar com as mãos, né? Que me movimento, tenho uma certa expressão significativa. Então, nesse contato direto presencial, o recrutador, né, ele consegue identificar esse seu comportamento corporal, vamos chamar assim. E na entrevista online, o entrevistador ele não vai estar vendo os seus pés, né? Ele não está vendo o ambiente no qual você se encontra, então ele usa de outras estratégias, de outras perguntas, de outras técnicas para identificar alguns aspectos do comportamento. Diferença tem, mas a efetividade acaba sendo tão positiva quanto a presencial. Porque, vou dar um exemplo, existem pessoas que no momento da entrevista presencial ficam muito nervosas, soam as mãos, ficam inquietas, a perninha começa a mexer. Começa a vermelhar, né? Começa a vermelhar, suar, que até chega, né, a molhar a roupa, etc. e tal. Então, quando a pessoa está nesse ambiente virtual, ela pode estar na casa dela, né, no seu quarto, na sua sala, enfim, na sua casa, no ambiente mais seguro, mais confortável. Talvez ela não sinta tanto receio de estar com o outro e consiga responder com mais tranquilidade. Então, esse é um fato positivo, né? Não que no presencial seja negativo, muito pelo contrário. Em muitos processos que eu já acompanhei ao longo da vida, a gente tem os recrutadores que ajudam o candidato a se acalmar e falar: calma, estou aqui para te conhecer. Então, são técnicas diferentes, abordagens diferentes, mas para o mesmo resultado. Que a entrevista, o processo de recrutamento e seleção, nada mais é que conhecer o outro, né? Conhecer o outro, entender quem o outro é. Bacana. E analisar se esse conjunto, né, de características, de conhecimentos que o candidato oferece atende aos requisitos que a empresa está buscando, né? Show! Prof. Camila, fui chamado para uma entrevista. O que devo fazer? E agora? E agora? Responda para os nossos estudantes aqui, que muitos talvez vão passar por esse processo, talvez já passaram, mas vamos lá. Fui chamado para uma entrevista, como eu devo me preparar, me comportar neste processo? Professor Luciano, tem muitas dicas e muitas coisas que a gente pode trazer como informação para os nossos estudantes. Mas eu costumo dizer que a gente precisa partir do simples, né? Partir do simples. Eu entreguei o meu currículo, eu passei pelo processo de recrutamento, eu fui selecionado, né? Vou para a entrevista. O que eu tenho que fazer? Primeira coisa, revise o currículo que você enviou. Como a gente falou, a gente está diferente a cada momento da nossa vida. Então, revise qual foi o currículo que foi selecionado. Quais foram as informações que você deu mais ênfase naquele currículo? Ou seja, estude o material que você compartilhou. No segundo momento, já que você estudou o material que você compartilhou, se de repente for uma área que você tem experiência, que você tem um portfólio, ou que você já tem realizações, revisite as suas realizações, para você poder saber falar sobre elas. Então, eu, Camila, trabalho com comunicação, eu vou me candidatar a uma vaga da minha área. Eu vou revisitar tudo que eu já produzi até hoje para poder falar com propriedade daquilo que eu estou apresentando para a empresa. Na sequência, vamos lá, como que eu me preparo habitualmente para uma entrevista? Nossa, eu vou dar um exemplo, eu, Camila, falando de mim, não gosto de usar salto. Daí, de repente, eu vou para a entrevista, eu coloco um salto lá 15.
Gente, isso é a Camila? Não, então a gente precisa se apresentar como a gente é. Lembrando que se o ambiente exige uma formalidade, então eu trago o aspecto formal dentro do meu perfil. Então, para isso, o que eu preciso fazer? Estudar a empresa também. Dar uma lida nas suas redes sociais, nas reportagens, enfim, no que tiver disponível dessa empresa, o site da empresa, exatamente, conhecer a empresa. Conhecer a empresa, quando eu for me apresentar a ela, lembrar de ser eu mesmo. Então, se eu gosto de uma certa formalidade, eu vou apresentar essa certa essa formalidade como ela é usual no meu dia a dia. Não vou trazer nada exagerado e nada que não faça parte do meu cotidiano. Então, eu, Camila, possivelmente não usaria salto numa entrevista. Nossa, Camila, mas e aí, o que mais que eu faço, né? Eu posso levar um currículo extra? Pode. Por via de regra, o recrutador vai ter o seu currículo em mãos, ele vai saber por que ele te chamou, mas ele não tem a obrigação de saber decor quem é você. Então, vale você também ter em mente que você vai falar sobre aquilo que tem mais relevância. Por isso eu estudei a empresa, por isso eu estudei meu currículo e por isso eu vou me apresentar como eu sou dentro dos requisitos daquela organização. Além disso, toma bastante água, faz um lanchinho, relaxe, respire. No caminho, no trajeto, da onde você estiver até a entrevista, vai pensando no que você gostaria de mostrar para o entrevistador, o que você gostaria de trocar com ele. E não pensar, pensando bem sério, não ficar pensando, professor Luciano, naquelas estratégias de respostas, né? Ai, se ele perguntar qual é meu defeito, o que eu vou responder que é menos feio? Não existe menos feio, não existe certo e errado, mas você responder a pergunta que foi feita com clareza, com honestidade. Então, os pontos são esses: estudar, né, sempre os conteúdos, ser você mesmo. Se você tem uma ansiedade que bate ali e não tem jeito, pratica um exercício de respiração, vai lá, inspira, conta até 3, solta de novo, conta até 3, faz isso algumas vezes, foca na oportunidade que você vai ter de conhecer também essa empresa, porque às vezes, professor Luciano, a gente cria uma expectativa gigantesca em cima de uma organização, de uma empresa, e não é bem aquilo que você imagina. Então é uma oportunidade também do candidato conhecer, perguntar: olha, e essa organização? Me conte mais, eu vi no site que é isso, vi nas redes sociais que faz aquilo, mas e aí, me conta, como é o dia a dia daqui? Lembre-se que a entrevista é uma troca. Eu acho que a principal dica é essa, professor Luciano. A entrevista é uma troca, é uma oportunidade de você ser conhecido pelo outro e conhecer o outro também. Prof. Camila, esse último insight que você trouxe eu achei sensacional, de que o momento da entrevista é uma troca e que o candidato também pode fazer algum tipo de pergunta para conhecer um pouco mais a empresa, quando a empresa, e muitas vezes a empresa já apresenta, né? Mas se não apresenta, o candidato pode também, e muitas vezes o candidato fica ali um pouco retraído, né? Só reagindo, né, às perguntas. Isso acho que é super legal, que você tenha essa tranquilidade no momento ali de poder perguntar se alguma coisa não ficou tão clara, né, sobre a empresa ou sobre a atividade, que você tenha essa tranquilidade para poder questionar também, que eu acho que é super bem-vindo, né? Exatamente, e além de questionar, você sentir a liberdade de apresentar as coisas. De repente, vou falar de experiência própria, já cheguei alguns anos atrás, vamos falar quantos para não entregar a idade, né, professor? Mas alguns anos atrás, fui para uma entrevista e naquele momento eu realmente não estava muito bem, eu não estava bem de saúde, eu estava com uma dor de garganta muito intensa e até para me expressar estava ruim. Então, às vezes, o entrevistador fazia algumas perguntas e eu não respondia mais pela dor. Então, se eu estou com alguma condição especial, também chegar e compartilhar: olha, hoje eu não estou muito bem, estou com uma dor de garganta, então eu vou tentar ser um pouco mais sucinta. Então, você também contar o que está acontecendo. Se de repente você está muito nervoso, né? Olha, eu fico um pouco nervoso, um pouco nervosa durante as entrevistas, eu vou me acalmando com o tempo, porque você também mostra honestidade, né? Sendo bem sincera, não é um traço ou outro que vai te tirar de um processo. Se a gente não está apto para aquela vaga, normalmente é porque as características num contexto geral não se encaixaram.
Então, ir com essa segurança, sabendo reconhecer os seus aspectos e os do outro. Show de bola. E para a gente dar continuidade, acho que até para fechar esse circuito que a gente abriu aqui sobre entrevista, como posicionada, vamos dizer assim, a professora Camila posicionada na cadeira de entrevistadora, ou da pessoa que está ali, né, fazendo a seleção, conduzindo a entrevista, quais são as áreas, as pautas que normalmente são base para as perguntas feitas na entrevista? Quais áreas são abordadas para o candidato? Aí para ele ficar mais pronto ainda, né? Você já trouxe várias dicas aqui, mas agora em termos de conteúdo do que é perguntado para ele, né? Quais são essas áreas ali que tem um roteiro, esse entrevistador segue um roteiro, como que funciona esse lado de cá? Isso é muito interessante também, professor Luciano. Prioritariamente, não existe um roteiro engessado, um roteiro pronto que se segue nas entrevistas. O roteiro ele é criado basicamente pelas organizações, então o que é mais apto, o que é mais adequado para cada organização. De modo geral, nós podemos dizer que quando a gente vai para essa entrevista, ou seja, eu vou chegar aqui e vou entrevistar o professor Luciano, o que eu vou querer conhecer dele? Prioritariamente, quem é o professor Luciano? Quem é você? Então, qual é o seu nome, de onde você vem, qual é a sua idade, qual é a sua estrutura relacional? Muitas empresas podem falar de família, pode perguntar com quem você mora, o que você gosta de fazer, se você mora sozinho, se você mora com outras pessoas, com quem você compartilha o seu dia a dia, quais são as atividades que estão envoltas na sua rotina. Então, vai conhecer a pessoa, o indivíduo. Então, eu quero saber quem você é. Num segundo momento, eu quero saber o seu aspecto profissional, mas profissional no sentido formação. Então, o que você já viu ao longo da vida, no que você se formou, o que você estuda, o que você gosta de estudar, se você é autodidata, se você já tem aptidão com cálculo, por exemplo, desde quando era pequeno e de repente foi se aprimorando, foi procurando conhecimento. Depois, os aspectos de experiência, o que você já vivenciou, né? O que você já conheceu ao longo da vida, com o que você já teve contato, com o que e onde você trabalhou, mas mais importante que isso, professor Luciano, é o que você aprendeu onde você esteve. Porque a gente pode colocar lá, muitas pessoas fazem isso no currículo, trabalhei na empresa tal, de tal ano a tal ano e tive o cargo tal. Tá, mas o que você aprendeu durante esse tempo? O que você desenvolveu nesse lugar? Então, o entrevistador vai querer saber esse aspecto profissional, como você se constituiu até chegar aqui. Depois, ele vai para os aspectos de habilidades e competências. Aí, professor Luciano, nesse momento, a gente está falando da necessidade da empresa. O entrevistador ele vai estar com foco do que aquela vaga necessita. Então, se a vaga necessita de um conhecimento técnico, se ela necessita de uma habilidade relacional, o entrevistador vai buscar entender se você tem aquela aptidão, se você tem aquela habilidade. E por fim, ele vai compilar tudo isso e pode fazer algumas perguntas para você de qual a sua perspectiva. Né? O que você espera da empresa? O que você espera de você mesmo? Qual é o comprometimento? Qual é o desejo que você tem para os próximos anos? Essa é uma pergunta muito comum, né? O que você anseia para daqui 2 anos? Qual é o seu projeto de vida? Qual é o seu plano estratégico pessoal para os próximos anos, né? Todos nós, quando a gente está procurando uma oportunidade, a gente está visualizando algo. E para a gente visualizar algo, a gente tem que saber quem a gente é, o que a gente deseja e onde a gente quer chegar. Então, por isso, ter um plano, um planejamento, um projeto de vida, algo claro de quais são os caminhos que eu preciso trilhar para chegar aonde eu quero, isso é muito importante durante a entrevista de emprego, porque isso também demonstra, isso faz o fechamento, professor Luciano, de todas essas características que a gente falou até aqui. Como eu falei, não é engessado, mas quando eu falo de mim e das minhas perspectivas, eu estou fechando todo esse contexto da Camila pessoa, Camila profissional, Camila disponível para aquela oportunidade. Show de bola. Precisamos saber contar, então, 3 histórias, de onde eu vim, aonde estou, para onde estou indo, né? E nisso aí todo o processo de aprendizagem, de conquistas, de realizações, muito legal. Prof. Camila,
para a gente fechar, vou para aquela câmera ali, para a gente fechar a nossa aula. Que aula, hein, pessoal? Show de bola, hein? Muitos insights, muitos aprendizados direto da fonte, né? Que é com quem realiza os processos. O que é mais legal, né? Mas, Prof. Camila, para a gente fechar aqui, quais dicas, sugestões você traz aqui para os nossos estudantes para que eles possam obter sucesso nos processos de seleção? Dicas gerais, né? Talvez resgatar algumas que já foram colocadas, mas agregar outras, de forma geral, para os nossos estudantes obterem sucesso nos processos de seleção que vão participar ou que né, para o futuro. O que você deixa para eles? Professor Luciano, eu vou falar, enquanto profissional de RH, eu acho que a principal dica é conheça-se a si mesmo, né? Tenha clareza das oportunidades que você deseja e traga um currículo bem estruturado, que traga essa foto de quem você é hoje. Enquanto professora, que eu não posso sair dessa cadeira, a dica principal é aproveite as oportunidades. E vou falar desse momento, desse processo de formação. Por quê, professor Luciano? Tudo que a gente conhece, que a gente tem de oportunidade na academia, enquanto estamos estudando, agrega valor e conhecimento a tudo que a gente faz. Então, aproveite essa oportunidade que você tem de conhecer tantos e tantos conteúdos, tantas e tantas disciplinas, né? tantas e tantas oportunidades aí de fazer o seu projeto de vida, de fazer o seu planejamento, de conhecer as técnicas que vão te ajudar a estar preparado para uma oportunidade para quando ela chegar. Então, a dica é essa: cuide da sua apresentação, cuide do seu currículo e aproveite as oportunidades. Tem uma coisa que é muito clichê, que todos dizem, mas eu acredito muito, que o conhecimento, professor Luciano, é a única coisa que é nossa de verdade. E quando a gente está falando de oportunidade, o que vai te diferenciar do outro é o conhecimento que você tem. Então, eu acho que a principal dica é essa. Show de bola, prof. Para fechar com chave de ouro, pessoal. Prof. Camila, muito obrigado. A gente vai encerrando aqui a nossa aula. E que aula, né, pessoal, sobre processo de recrutamento e seleção. Prof. Camila Longo, muito obrigado pela participação, pelo tempo. Eu sei que o dia a dia é corrido, mas estar aqui neste momento com você é uma grande alegria, uma grande honra ter essa troca aqui e, claro, compartilhando aqui conhecimento com os nossos alunos. Muito obrigada pela oportunidade, é uma alegria estar aqui e essa troca é muito rica, né? A gente falou tanto de troca, professor Luciano, quando a gente tem essa troca, a gente tem a oportunidade de aprender ainda mais. Então, obrigada pela oportunidade também. Valeu, obrigado. Pessoal, fechamos mais uma aula aqui da nossa disciplina. Dessa vez, nós abordamos o tema processo de recrutamento e seleção. Nós vamos ficando por aqui. Eu espero que o conteúdo tenha feito sentido para você. Muitos insights por aí, muitos aprendizados, sucesso, prosperidade. Nos vemos numa próxima aula. Tchau, tchau.